Bem, boa noite aos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade. Eu sempre começo agradecendo mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando a gente de trabalho e por deixar a gente participar um pouquinho da história da casa, pedindo aos espíritos amigos também que possam estar nos envolvendo. Vamos começar fazendo uma prece como sempre, antes de entrar no nosso estudo. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, queridos mentores do Centro Espírita Luz e Verdade, queridos mentores também do Centro Espírita Leopoldo Machado, a gente vem nesse momento agradecer muito pelo trabalho maravilhoso que vocês continuam fazendo durante todo esse período de pandemia, e a gente vem pedir que só possa estar protegendo a cada um de nós, mas acima de tudo, possa estar alimentando em nossos corações o desejo de nos reformarmos, de estar buscando o tempo todo ao Cristo, e através dessa doutrina consoladora dos Espíritos a gente possa estar compreendendo essas verdades da natureza, essas verdades sobre a nossa natureza, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai daqui a pouco. Então a gente pede assim permissão para dar por iniciado mais um estudo, mesmo ainda através de vídeo, sem ser de maneira presencial, mas para frente e para o alto sempre. Que assim seja, graças a Deus. A proposta de estudo hoje está em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, nos textos 8, 9 e 10, que vão tratar da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E eu não vou fazer a leitura completa, porque seria me estender um pouquinho, porque o texto é longo. Mas não me impede também de dar uma pincelada, que são dois versículos bíblicos, um que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 1 a 20, e outro que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, 37 a 40. Que Jesus está sendo chamado a atenção na época, por alguns comportamentos, e está respondendo, mas vocês estão preocupados mais com o exterior e o interior. Então tem um momento, né, que Jesus é chamado a atenção porque não lavou as mãos antes das refeições, e ele fala assim, aí vós que transgrediu o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Porque Deus disse, honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes contra o pai e contra a mãe será punido. Mas vai, porém, dizer que aí vem trazendo, né? Vocês fazem isso, fazem isso, hipócritas. Isaías bem profetizou, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas é o que sai da boca que o suja, porque o que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicência. São essas coisas que tornam o homem impuro, né? E depois ele é chamado a atenção, né? Os discípulos viram para ele, se sabia que os fariseus ficaram escandalizados com o que você falou, ficaram incomodados. Ele fala, mas não esquenta a cabeça não, que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai eles, são cegos que conduzem cegos. Ambos cairão num fosso. Esse é o resumo aqui do que está no Evangelho de Mateus. E depois no 9, ele vem assim, enquanto Jesus estava falando, o fariseu o convidou para ir jantar na sua casa, e tendo entrado ele se pôs à mesa, e o fariseu começou a dizer, por que ele não lavou a mão antes de comer? E o Senhor disse, agora vós, fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensato que sois, quem fez o que está por fora, não faz também o que está por dentro? Então, tá vendo? Eu fiz um resumo rápido aqui dos itens 8 e 9, para a gente poder entrar no texto. Tem um comentário de Kardec que a gente vai comentando também ao longo, né, desse tempinho que a gente faz a reflexão. Mas está sendo uma chamada de atenção para a gente, que a gente fica muito preocupado com atos exteriores, ou até mesmo com o exterior, e esquece do interior. Então, o que seriam os atos exteriores? Nossos comportamentos perante a sociedade. Eu tenho que vestir a roupa da moda, eu tenho que vestir isso, andar dessa maneira, me comportar dessa maneira, falar assim ou assado. Ah, você está falando mais alto. Não, mas todo mundo agora está falando alto. Tem que seguir a moda que todo mundo faz. Cumprir os atos exteriores para poder estar assim, sendo bem aceito no meio em que eu estou vivendo no momento. Ou também, vamos pensar aqui no corpo físico também, porque a gente encontra aí nos dias de hoje uma preocupação muito grande com a saúde, e essa preocupação muitas das vezes voltada apenas para o corpo, sem poder fazer uma limpeza mental ainda e nem de sentimento. Lembrando que nós somos pensamento,
e sentimento, além do corpo físico. As emoções que vão chegando até a gente, elas vão estar trazendo comportamentos instintivos de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então ele vem chamar a atenção para a gente, né, de que o povo na época, olha só, vamos ver o texto que Allan Kardec escreve para a gente. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens. Vamos fazer as comparações aqui, né? Teve um certo dia que uma companheira virou para mim e falou assim: mas vem cá, você aceita Jesus como seu único e salvador? E ela acredita que a pessoa simplesmente está pronunciando essas palavras, que eu aceito Jesus, ele estaria salvo, né? Assim como tem muita gente que acredita que a pessoa está salva pelo simples fato exterior do batismo, de jogar água na cabeça, seja a imersão ou imersão, de acordo com cada religião. Quando diz no Evangelho, principalmente no Evangelho de João, capítulo 6, começa dizendo assim: Jesus e os discípulos, embora Jesus nunca tivesse batizado com água, Jesus batizava com o Espírito Santo. Então o batismo com água era um costume da religião judaica. Certa vez até ouvi um companheiro dizer o seguinte, né? Hoje existe o batismo com água porque Jesus nasceu naquela região e naquela região se fazia o batismo com água. Mas se Jesus tivesse nascido na África, teria sido batismo com batuque, com fumaça, com tudo que tem lá, e não teria alterado em nada, porque Jesus, na verdade, nunca batizou com água e também não batizaria com fumaça, com batuque, com nada disso. Ele veio trazer o quê? A importância do interior, de você modificar a você mesmo, você trabalhar o que está dentro de você mesmo. Mas as pessoas ainda se apegam muito a essa coisa de falar salvação. E uma vez eu conversando sobre salvação com uma amiga, eu falando para ela assim: olha só, a salvação, vamos imaginar que seja assim, a estrada que liga Rio a São Paulo. Ela é grande, tá, uns 400 quilômetros, 500 quilômetros, de 400 a 500 quilômetros, a gente chegar do Rio a São Paulo. Você está na estrada, você está na salvação, você está no caminho, você não chegou ainda, mas pelo menos você está no caminho. Agora, você saiu dali do caminho, você está no acostamento, você está fora do caminho da salvação. Porque pode ser até, como acontece muitas vezes, que ainda tem que voltar o caminho para pegar tudo de novo. Agora, quando você está nele, você está no caminho da salvação. Mas a salvação, né, vamos interpretar aqui, assim como o texto está falando aqui, vamos parar para analisar a história de Pedro. Pedro era um pescador, muito simples, o nome dele era Simão. Ele foi encontrado por Cristo. Cristo vira para ele e fala: Pedro, você é pescador, né? Eu vou te fazer pescador de homens. Quer vir? Segue-me. E Pedro seguiu o mestre durante 3 anos. Quando chega no momento da última ceia, da Santa Ceia, Jesus vira para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O dia que te converteres, aí para tudo. Então Pedro ficou 3 anos ao lado do Cristo, pregando a boa nova, praticando curas, nem todas. A gente sabe que teve uma que ele disse, né? Mas por que essa categoria de demônios, de espíritos impuros, a gente não consegue expulsar? Para essa precisa jejum e oração. Mas praticou a boa nova e praticou alguns milagres também, né? E Jesus está falando para ele que ele não era ainda convertido. Tanto que não era que quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do soldado romano fora. Ele só veio sentir mesmo o que era a responsabilidade, o coração tocado mesmo, depois de ter negado Cristo por 3 vezes, visto a ressurreição, o aparecimento em espírito para ele, e tu me ama, Pedro, 3 vezes antes do galo cantar de novo, e daqui a pouco ele assume lá a Casa do Caminho, junto com Tiago, e inicia o movimento cristão. Por isso que o nome dele é Pedro, de pedra. Então ele estava ali, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? O comportamento interior só veio depois. Por enquanto ele estava muito preocupado com o comportamento exterior. Aí a gente coloca alguns estereótipos, né? A gente estereótipos. A preocupação maior nossa agora deve ser com isso. Vou inventar uma palavra aqui: interiótipos. E tem que começar a pensar agora como andam nossos sentimentos, como anda a nossa capacidade de perdoar. Os nossos medos estão controlados, porque a gente está muito preocupado com que roupa vai usar, ou a dieta que a gente tem que fazer para manter o corpo em forma. São todas preocupações válidas, porque a gente sabe que cuidar do corpo físico é caminho de 2 vias. O que eu faço com o meu corpo físico
reflete no espírito e tudo que está no espírito reflete também no meu corpo físico, enquanto eu estou usando esse corpo aqui, mas esse corpo aqui, definitivamente, ele não é meu, ele é um empréstimo de Deus. Daqui a pouco eu vou restituir ele para a matéria e vou continuar, porque é a minha jornada, porque eu sou, na verdade, espírito. Eu não sou isso aqui, esse corpo físico. Então eu tenho que começar a me preocupar com o que eu sou de verdade. Quando eu tiver que largar isso aqui, a gente sabe que bem material nenhum eu levo lá para o outro lado. Nem esse corpo aqui eu vou levar. Mas o que eu vou levar? Duas coisas. Tudo que eu tiver aprendido de informação, espíritas amáveis e espíritas instruídos. Aprendi, estou levando comigo. Segundo, no campo do sentimento, é que tudo que eu tiver feito de diferença na vida das pessoas. Isso eu vou levar comigo. O bem que a gente faz é nosso advogado de defesa em qualquer lugar do universo, já dizia Chico Xavier, através de Emmanuel também. Então o que acontece? Emmanuel, ou melhor, Allan Kardec vem trazer nesse texto o seguinte, ele fala assim: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que está sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, assim como os judeus da época, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores. Então o fato de eu me disciplinar aí na missa, no culto ou na reunião espírita, no horário certinho, chegar 30 minutos antes, 1 hora antes, cumprir as minhas obrigações religiosas, eu estou no culto exterior e muitas das vezes não me preocupando com a minha mudança de sentimento, com a minha iluminação mesmo. E ele vem falar aqui pra gente, né? É a esses acréscimos feitos pelo homem à lei de Deus que Jesus vem se refere ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. É interessante, né, que a gente falou, né, tanto tem os cultos exteriores e também tem a preocupação com nossos atos também. Eu tenho um amigo que ele está se formando em pastor agora e ele tem a mesma paixão que eu, ele gosta muito de futebol. A gente já viu muitos jogos de futebol junto e na hora da emoção do jogo de futebol, volta e meia sai um ou outro palavrão, né? E aí ele veio conversar comigo: pô, como é que eu vou ser pastor, né? E, pô, tendo esse comportamento. Eu falei: não, esse comportamento, meu amigo, ele vai modificar com o tempo. Mas eu vou pegar uma palavra aqui de Emmanuel para você, né? Aí eu expliquei para ele que o Emmanuel era o mentor do Chico, era da doutrina espírita, e o Emmanuel fala o seguinte: jamais se escore na sua imperfeição para adiar o trabalho que você tem que fazer. Olha, você já está começando muito bem, você vai ser um excelente pastor, sabe por quê? Você está vendo que nós não somos perfeitos, nem vamos ficar perfeitos nessa encarnação, ninguém vai sair daqui perfeito. Mas você vai começar a fazer o seu melhor a partir de agora. E o seu melhor vai ter um público-alvo, vai atingir o objetivo, né? Igual eu conheço um pastor que uma vez ele conversando comigo, né, e até no meio de um círculo de amigos, e falando que na mocidade dele ele foi muito namorador. Aí falou: tá vendo? Aí quando ele conheceu o evangelho, o que ele fez? A mesma energia, o magnetismo que ele tem, a energia que ele utilizava, ele agora canalizou para cá. Ele continua tendo esse magnetismo de atrair as pessoas, mas agora atrai as pessoas para poder estar fazendo bem, para poder estar divulgando a boa nova. E, sendo de outra religião, eu faço um elogio muito grande para ele, né? Mora aqui no coração, não vou falar o nome dele, mas ele vai estar sentindo o que eu vou estar falando dele. Ele é uma pessoa que é o seguinte: se você encontrar com ele agora e fala o teu nome, e fala o problema que você está passando, 5 anos depois ele vai lembrar o teu nome e vai perguntar se aquele problema está resolvido. Ele tem preocupação com as ovelhas que ele tem lá na igreja dele. Então o que acontece? É uma questão da gente começar a observar como é que é o nosso comportamento interior com relação ao exterior. Será que eu estou sendo hipócrita só porque eu estou num ambiente agora social e quando eu chego em casa estou sendo um déspota com a minha família? Como é que eu estou sendo no meu trabalho? Saio dali, fico tendo aquelas informações de cunho moral quando chego no meu trabalho e continuo fazendo a coisa errada e depois ainda exigindo que as pessoas cumpram cultos exteriores para que elas possam ser bem aceitas. Eu lembro de uma música do Legião Urbana, falando para passar no vestibular, né? Para ser responsável, cristão, convicto, cidadão bueno, burguês padrão, eu tenho que passar no vestibular. Nada, para ser um cidadão convicto, você tem que ser um homem de bem e ter Jesus dentro de você e procurar aprender a perdoar, respeitar as pessoas e compreender que o papel que nós estamos cumprindo aqui na Terra é muito breve,
É muito rápido, mas a gente pode e deve fazer a diferença uns nas vidas dos outros. Espero que ter cumprido o nosso objetivo com esse tempo muito curto de estudo. A gente se empolga aqui para falar desse tema, mas mandando um abraço para os nossos amigos aí do Centro Espírita Luz e Verdade. Fique com Deus e a gente espera o dia da gente estar aí de novo reunidos presencialmente. Por enquanto, vamos aprender a ter calma, a segurar nossas ansiedades, os nossos medos e a estar sempre com o nosso astral para cima para poder estar ajudando nesse momento difícil que a nossa humanidade está passando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.